Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e vamos falar, gente, nessa semana sobre o Ano Nacional do Laicato. O nosso convidado está aqui pela primeira vez, com muita alegria, no programa Viver com Fé e Saúde. Ele é o diácono Wander Casemiro, que além de diácono é também coordenador do Munos Anúncio da Arquidiocese de Campo Grande. Seja muito bem-vindo aqui, querido, ao nosso programa. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui para falar sobre o Ano Nacional do Laicato, né? Mas antes disso, diácono Wander, eu gostaria, como é a primeira vez, né, que você está aqui, que você falasse um pouco de ti para os nossos milites, para quem está nos acompanhando, para você se apresentar, né, na realidade, aos nossos milites. De fato, é uma alegria estar aqui participando com vocês desse programa pela primeira vez. Eu sou atualmente diácono, fui ordenado há poucos dias, na verdade 1 mês e alguns dias. A minha vocação foi despertada quando eu era coroinha ainda, lá no interior do estado. E meu catequista montou um grupo de coroinhas, de servidores do Santo Altar, como são conhecidos hoje. E a vocação foi despertando ali, no seio familiar, uma família muito religiosa minha. Depois, com o tempo, participando de alguns encontros, grupos de jovens, retiros, orientados também pelo meu diretor espiritual, eu fui descobrindo essa vocação, foi despertando dentro de mim o interesse de estar mais próximo do sagrado, de servir a igreja de uma maneira mais específica. E com isso, então, em 2009, eu ingressei no Seminário Propedêutico da Arquidiocese de Campo Grande. Em 2010, ingressei no curso de Filosofia. Depois, em 2013, no curso de Teologia. E ao longo desse ano, de 2017, fui fazendo, então, meu estágio pastoral, que é uma exigência da nossa arquidiocese, onde, então, o candidato, ele mora na paróquia para acompanhar as atividades pastorais e administrativas, conhecendo mais a fundo as questões da paróquia. E no último dia 18 de novembro, então, eu fui ordenado diácono e estou aguardando a ordenação sacerdotal que deve acontecer em breve. Que coisa mais linda, diácono Wander. E assim, eu quero que saibas que aqui o programa Viver com Fé e Saúde, sobretudo a TV Imaculada Conceição, claro, está com as portas abertas para trazer sempre o seu servir, o teu trabalho, tão importante para a nossa Igreja Católica, não, Wander? Muito obrigado, que bom, fico muito feliz em participar com vocês. Diácono Wander, agora em novembro, aconteceu, de 2017, né, houve a abertura nacional do Ano do Laicato. Explica para quem está nos assistindo, quem é o cristão leigo e qual o seu papel na igreja, diácono? O cristão leigo, então, é aquele que recebe, por sua vez, o batismo. E dentro do batismo, então, recebe como consequência também uma missão, que é ser protagonista, levar a palavra de Deus onde estiver. Né? Enquanto o cristão leigo é aquele que não está inserido na vida sacerdotal, na vida religiosa, ele não pertence a uma congregação, a uma ordem, ele não é frei, não é freira, também não é sacerdote, mas tem uma missão muito especial que é ser também evangelizador a partir da sua realidade, da onde está inserido na sociedade, do seu trabalho, dentro da sua família, dentro do seu contexto social, nos seus estudos. E isso também é muito importante. Ajuda dentro do processo de evangelização da paróquia, quem está à frente é o padre sempre, né, com seus colaboradores ali. Nesse processo de evangelização, levar também o cristão leigo, ele é aquela pessoa responsável por levar a palavra de Deus onde a palavra do padre não alcança. Né? Ele está inserido dentro das pastorais, movimentos, e por conta disso também ele acaba tendo esse papel de suma importância e contribui de uma maneira bastante efetiva na vida da comunidade, na vida da paróquia. E é interessante que você está falando, diácono, que às vezes a pessoa não tem a concepção de que ele também pode evangelizar. Sim. E de que realmente ele também é um evangelizador, né? É um evangelizador, sem dúvida. Ele acaba levando a palavra de Deus aonde a palavra do padre não alcança. Né? Muitas vezes temos doentes, temos pessoas que não têm condições de participar da missa e por conta das atividades diárias do sacerdote, ele também não consegue atingir todo esse público. Mas o cristão leigo comprometido, por conta da sua função, por conta do seu processo de evangelização, ele acaba alcançando essas pessoas também. Olha só. E qual seria, diácono, essa questão, né, do ano do laicato, o maior objetivo realmente? O maior objetivo do ano do laicato, que iniciamos há pouco, ele é de despertar a consciência mesmo do leigo, mostrar qual é a sua identidade, qual o seu papel na igreja, qual o seu papel na comunidade, despertar para que haja, de fato, uma maior consciência, uma tomada de consciência dessa realidade
da importância, porque às vezes o leigo ele se sente menos valorizado, se sente colocado de lado, mas é ao contrário, totalmente ao contrário. O leigo ele tem uma função muito especial. Para que o corpo místico da igreja funcione de fato, o leigo ele tem o seu papel, ele tem o seu espaço. Dentro da nossa igreja, todos têm um espaço reservado, né? Não apenas o sacerdote, as freiras, enfim. Todos, os cristãos leigos fazem parte desse corpo. E para que o corpo místico da igreja se movimente de uma maneira correta, é necessário, então, que esses cristãos comprometidos estejam, de fato, trabalhando de uma maneira mais efetiva e ativa. E às vezes, vendo você falar, é aquela questão de que a pessoa acredita que ela só deve ir à missa e pronto, acabou. E às vezes até tem um desejo de desenvolver um trabalho mais acirrado dentro da igreja, vamos dizer assim, né? E não se dá essa oportunidade. Então, esse é um dos objetivos também para poder, vamos dizer assim, arrebanhar Sim. esses cristãos leigos para dentro da nossa igreja e fazer o seu evangelizar, né? A sua evangelização de uma forma não mais clara, porque talvez isso eles já façam, né? De uma forma mais acirrada, seria isso? Sim. Hoje nós temos diversas ações pastorais na nossa igreja, aqui na Arquidiocese de Campo Grande, por exemplo, onde inúmeros leigos estão à frente, coordenando, levando à frente, organizando de forma bastante concreta essas pastorais, movimentos. Não seria possível o padre coordenar e organizar todas as pastorais que tem uma paróquia, né? Então, os leigos comprometidos, sabendo da sua missão, sabendo do objetivo da missão que recebeu lá no batismo, ele consegue, então, organizar pessoas, organizar a estrutura de cada pastoral, de cada movimento. Isso é muito importante. E eu quero aproveitar esse momento que ele está dizendo isso também, gente, assim, para a gente estar atento realmente aos sinais que Deus nos envia, para que a gente tenha sabedoria definitivamente agora nesse ano que se inicia, em 2018, porque Deus fala conosco através das ações, através daquele momento que às vezes vem uma resposta para ti e você não se apercebe. Então, se você sentiu no seu coração, né, esse desejo realmente de trabalhar em nossa igreja, né, nas pastorais, e são tantas, não, diácono? Sim, tem muita coisa para se fazer, tem muita atividade, nós precisamos, né, muito de cada um de que está lá. Então, se sentiu esse chamado, que faça voz, né, que procure alguém ali na comunidade onde você frequenta, onde você está, e procure ver de que forma que você pode ajudar. Às vezes você pensa que é uma coisa e de uma outra forma você pode ajudar e não está sabendo, não, diácono? Sim, é verdade. Às vezes a pessoa está sentada lá no banco da igreja, participando das missas, percebe as pessoas ajudando com leituras, percebe as pessoas colaborando na catequese, mas não sabe como tomar uma iniciativa, não sabe como ir à frente, buscar como poder ajudar, né? Uhum. E nós sabemos que as pastorais hoje, na nossa arquidiocese, na igreja de modo geral, necessitam muito de pessoas que estejam disponíveis para ajudar, que estejam à frente, né? Então, quando você se sente chamado a buscar, de fato, a trabalhar em uma pastoral, em um movimento, não se sinta com vergonha, né? Tenha coragem, levante, vai ao encontro das pessoas que estão trabalhando ali, porque às vezes nós vemos uma pessoa cuidando da liturgia, organizando a missa, tão bonito, a gente se sente tocado com aquilo também, desperta a vontade de ajudar. Só que nós não sabemos como dar os passos para chegar lá, né? Então a gente fica esperando um convite. É necessário também que haja uma iniciativa daquela pessoa que está sentadinha lá, aguardando ser chamada, né? O ano também do laicato quer despertar isso. Olha só. Essa tomada de decisão, de fato, a iniciativa que deve partir do próprio eu. Exato, porque o convite já veio internamente no seu coração de Deus. Sim, com né? certeza. Só que aí a gente tem que fazer a nossa parte de sair do nosso comodismo e ir adiante até para poder melhor ajudar o outro, consequentemente ajuda melhor a ti, né? Sim. E já falando nessa questão mesmo de descoberta, de retomada, da questão da vocação, do olhar diferenciado a um chamado do Pai. Agora no início você falou sobre a sua caminhada, né? Linda, mas fala pra gente como que foi essa descoberta para sua vocação, que às vezes a pessoa tá lá e tem algumas coisas na cabecinha dela, que está no coração dela, ela fala, não, isso não é nada. Né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria para ter esse olhar diferenciado diante do chamado do Pai, né? Como que foi a tua história nesse sentido, Diácono Wander? Desde muito pequeno, eu tive muito interesse pela igreja, pela vida religiosa, porque meus pais sempre foram muito religiosos no interior do estado. Que cidade? Carapó. Olha! Próximo ali a Dourado, assim. Pequenininha. Bem pequena, assim. E ali, então, participando da catequese, participando das atividades ali, não tinha muita consciência, mas gostava muito de estar.
E quando o sino tocava, eu já queria saber o que estava acontecendo, que atividade que ia começar na igreja. E como eu morava bem perto... Desde pequenininho? Desde pequeno. E quando eu morava bem perto da igreja, logo eu já descobria o que estava acontecendo. Então, meu catequista, um determinado dia, ele decidiu organizar um grupo de coroinhas, né? Um grupo de servidores. E eu fui um dos primeiros a me inscrever nesse grupo de coroinhas, assim, surgiu o interesse. E eu queria estar próximo do altar, próximo do presbitério, ajudando o padre, ajudando de alguma forma. E dali, então, eu tenho certeza que brotou o sentimento, dali nasceu a vontade de uma consagração ao Senhor através da vida sacerdotal. Na verdade, desde pequeno, você já sabia a que você veio esse mundo. Sim, você já sabia que você queria ser participante, ser atuante em tudo aquilo. E, mais do que tudo, você fez valer a sua vontade, né? Sim. Que já era de cima, que já era do alto, né? Sim, sim. E é interessante que isso foi se concretizando depois com o tempo, né? A tomada de consciência, o interesse de fato já existia, mas isso foi se concretizando com o tempo, a partir do momento em que eu comecei a frequentar alguns retiros, participar dos encontros vocacionais da nossa arquidiocese. Os encontros vocacionais nos ajudam muito a discernir a nossa vocação de fato. E os encontros vocacionais não são apenas para aqueles que querem ser padres ou que estão em dúvida, mas também para despertar a consciência de uma necessidade de uma vida matrimonial também bem estabilizada, né? Isso também é bastante importante. Claro, sem sombra de dúvidas. Diácono, aqui tem assim o estudo do documento 105, né, que diz assim: cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. E como que é possível trabalhar uma participação mais consciente, diácono, e ativa dos leigos nesse sentido? Certo. Em comunhão com o ano do laicato que nós estamos vivenciando, tem esse documento chamado documento 105. Esse material, então, aqui, esse documento criado pela CNBB, ele foi organizado em comunhão com os bispos, a partir de uma organização dos bispos, de uma reunião que acontece anualmente, junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E o conteúdo dele é totalmente voltado aos cristãos leigos, às atividades dos leigos mesmo, inseridos na vida da comunidade, na vida paroquial. E é bastante interessante que, dentro desse documento, nós podemos perceber que ele cita alguns grupos que merecem uma maior atenção na vida paroquial. E eu gostaria de falar sobre esses grupos para vocês hoje, alguns deles que são, de certa forma, esquecidos pela vida da comunidade, dentro do contexto paroquial, mas que merecem hoje uma atenção de uma maneira mais concreta. E vivenciando esse ano do laicato, então, acho que isso vem bastante a calhar. O documento cita, entre outros, dois grupos que eu quero destacar: os jovens e os idosos. Muitas vezes, os jovens, eles são um tanto esquecidos dentro da vida da comunidade. Às vezes, eles têm a consciência de que estão lá apenas para carregar cadeiras, para montar as atividades ali, para ajudar na festa, para limpar. Mas não é bem assim, nós sabemos disso. Nós sabemos que os jovens, eles têm uma grande força, um grande potencial. E como disse o Papa João Paulo II, os jovens são fogo na igreja, né? Eles têm a capacidade de colocar fogo de fato. Eles têm uma força muito grande e isso, se for bem trabalhado, se for bem aproveitado, as pastorais e a comunidade têm muito a ganhar. Um outro grupo também que é destacado dentro desse material, do documento 105, são os idosos, que muitas vezes também são esquecidos, que muitas vezes estão lá no fundo da comunidade, não são valorizados. E o texto vem dizer que a vida da comunidade, a comunidade em si, muitas vezes são uma segunda família para esses idosos. Aquela atenção que eles não recebem em casa, eles vão receber na igreja, na porta da igreja, quando são bem acolhidos, na vida da comunidade, durante a missa, quando são bem recebidos, quando são lembrados. E eles também merecem uma atenção, merecem ser convidados a participar da liturgia, a participar da catequese, porque com certeza esses idosos têm muita experiência, muitas coisas já viveram e podem somar também na vida da comunidade. Sem sombra de dúvidas. E a questão dos idosos, as pessoas têm essa concepção de que ele não pode ajudar, porque já é idoso. E às vezes ele está lá quietinho e tudo que ele quer é ser participativo, colaborar com alguma coisa, ter um sentimento de utilidade dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade, né? Sim. Se você percebe que lá na sua comunidade tem algum idoso que está lá no cantinho, pode ter certeza que ele vai querer ajudar de alguma forma, ele tem alguma coisa para contribuir na vida da comunidade, na vida da pastoral.
Que coisa mais linda, né? E são coisas assim que estão ali na nossa cara e a gente não se percebe, né? Realmente, o idoso lá quietinho, fala, não, deixa ele lá quietinho, sentadinho, e o jovem para carregar a cadeira. Sim. Exatamente isso. Onde nós podemos dar um novo sentido a tudo isso, né? Tirar dessa consciência de que o jovem é só para carregar a cadeira e o idoso deve ficar lá no cantinho. Não, eles têm também um grande potencial que deve ser trabalhado e colocado a serviço da vida da comunidade. Olha só, gente. Tá vendo que importante aqui a presença, né, do diácono Vander Casemiro? Muito bom. E desde já eu já falo que durante o ano de 2018 todo, você vai retornar aqui também, sim, né, para que a gente possa tratar um pouco mais sobre isso. Vamos agora para um breve intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.